Em meio aos luxuosos salões da Pérsia antiga, uma jovem judia, forçada ao exílio, carregava consigo não apenas a dor de seu povo, mas também uma força interior silenciosa e inabalável. Seu nome era Hadassah, mas o mundo a conheceria como Esther. Em um cenário de opulência e intrigas, ela vivia à margem, uma figura resiliente moldada pelas adversidades, mas com um destino muito maior do que poderia imaginar. Esta é a história de Esther, uma mulher cuja discrição e coragem se tornariam o farol de esperança para toda uma nação, um testemunho de que a verdadeira força reside não nos tronos, mas na fidelidade e na fé inabalável, mesmo quando tudo parece perdido. Após a deposição da rainha Vasti, um novo decreto real foi proclamado. As mais belas jovens de todas as províncias do vasto Império Persa seriam reunidas no Palácio de Suzã para uma competição de beleza e graça. Era um processo meticuloso, onde cada moça passaria por um ano de purificação e tratamentos estéticos. Entre elas estava Esther, uma órfã judia, criada por seu primo e guardião, Mordecai. Levada à força para o harém real, Esther agiu com sabedoria e discrição, cativando a todos com sua humildade e gentileza, especialmente Hegai, o eunuco responsável pelas concubinas, que a tratava com favor. Ela não revelou sua origem judaica, seguindo as instruções de Mordecai, um segredo que se provaria crucial. Enquanto as outras jovens se adornavam com excessos, Esther confiava em seu comportamento e na sua essência. E assim, em uma noite de julgamento real, com sua beleza natural e sua postura digna, ela foi escolhida. O rei Assuero, fascinado por sua graça e sabedoria, colocou a coroa real sobre sua cabeça, e Esther se tornou a nova rainha da Pérsia. Uma ascensão meteórica que a colocava em uma posição de influência inimaginável, mas também a mergulhava em uma complexidade assustadora, balanceando sua identidade secreta com os deveres reais. O peso de seu povo, agora mais próximo do que nunca, pairava sobre seus ombros, enquanto nas sombras do império, uma ameaça sombria e mortal começava a emergir. A sombra que pairava sobre o império tinha um nome: Amã, o Agagita, um homem preenchido por uma ambição desmedida e um ódio ancestral. Elevado à posição de segundo em comando do reino, Amã exigia que todos se curvassem diante dele. Mas havia um homem que se recusava a prestar tal reverência: Mordecai, o primo de Esther. Sua recusa não era por desrespeito ao rei, mas por fidelidade à sua fé judaica, que proibia curvar-se a qualquer homem. O orgulho ferido de Amã transformou-se em uma fúria genocida. Ele descobriu a origem de Mordecai e, em vez de se vingar apenas dele, arquitetou um plano diabólico: exterminar todos os judeus espalhados pelas 127 províncias do império. Manipulando o rei com falsas acusações e a promessa de vastas riquezas para o tesouro real, Amã obteve um decreto selado com o anel do rei, que marcava um dia fatídico para a aniquilação total do povo judeu. A notícia desse decreto sombrio e irrevogável, que ecoou pelas ruas de Suzã, trouxe um dilema dilacerante para a rainha Esther. Ela estava agora entre o medo paralisante de revelar sua identidade e a esmagadora responsabilidade de usar sua posição para interceder por seu povo, um ato que poderia significar sua própria morte. Com o decreto de aniquilação se espalhando, o desespero tomou conta da comunidade judaica, e Mordecai, em luto e clamor, enviou uma mensagem urgente a Esther. Ele a confrontou com a dura realidade de sua posição. Não penses que, por estares no palácio do rei, só tu entre todos os judeus escaparás. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outro lugar virão para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para um momento como este que chegaste ao reino? Essas palavras foram um catalisador, transformando o medo de Esther em uma resolução divina. Decidida a agir, mas com a prudência de uma líder, ela não se precipitou. Primeiro, pediu a Mordecai que reunisse todos os judeus em Suzã para jejuarem com ela por 3 dias e 3 noites, um ato de profunda fé, arrependimento e união em oração. Só então, revestida de trajes reais e de uma coragem que transcendia o medo,
ela se apresentou nos aposentos internos do rei, sem ter sido chamada. Um risco fatal, punível com a morte, a menos que o rei estendesse o cetro de ouro. O rei, movido por uma providência inexplicável, estendeu-lhe o cetro. Ester, com sua astúcia, não revelou imediatamente seu pedido. Em vez disso, convidou o rei e Amã para um banquete, e depois para um segundo, criando a atmosfera perfeita para a revelação dramática. Foi nesse segundo banquete que, com voz firme e coração trêmulo, ela finalmente expôs a trama de Amã, revelou sua identidade judaica e implorou pela vida de seu povo. A revelação de Ester ecoou no salão do banquete como um trovão. O rei Assuero, tomado por uma fúria cega ao perceber que havia sido manipulado e que sua própria rainha estava sob ameaça, retirou-se para o jardim. Amã, em pânico, jogou-se aos pés de Ester, implorando por sua vida. Mas era tarde demais. Quando o rei retornou, o destino de Amã estava selado. Furioso, ordenou que ele fosse enforcado na forca que o próprio Amã havia preparado para Mordecai. A justiça divina se manifestava. Com Amã eliminado, o desafio agora era o decreto real, que, uma vez selado, não podia ser revogado. No entanto, o rei concedeu a Ester e Mordecai a autoridade para escrever um novo decreto, que permitia aos judeus se defenderem e se vingarem de seus inimigos no mesmo dia em que o primeiro decreto seria executado. Este novo edito foi enviado apressadamente por todo o império. O dia da suposta aniquilação se transformou em um dia de vitória para os judeus. Eles se defenderam com bravura, e seus inimigos foram derrotados. Mordecai foi honrado com a posição e as riquezas de Amã, e Ester continuou a reinar, usando sua influência para proteger seu povo. O triunfo da fé e da coragem de uma rainha havia salvado uma nação inteira da destruição. A história de Ester ecoa através dos séculos como um poderoso testemunho de fé, coragem e a importância de levantar-se contra a injustiça. Ela nos ensina que a influência, não importa quão pequena, pode ser usada para um bem maior, e que a verdadeira força reside na disposição de arriscar tudo por aquilo que é certo. Ester, a rainha oculta, tornou-se a libertadora de seu povo, provando que Deus pode usar qualquer um, em qualquer posição, para cumprir seus propósitos. Sua jornada nos inspira a confiar na providência divina, a buscar a sabedoria em momentos de dilema e a encontrar a bravura para fazer a diferença. Que a história de Ester seja um convite para que você reflita sobre sua própria jornada, descubra sua própria voz e encontre a coragem para defender seus valores, sua fé e aqueles que precisam de você. A história de uma rainha é, em última instância, a história da esperança inabalável e do triunfo da fé. E agora eu te faço um convite. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Assim você não vai ficar de fora de nenhum de nossos vídeos. Narrativas do Tempo, onde cada história tem o tempo certo para ser contada.